O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me às águas tranquilas, refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque estás comigo. Tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus inimigos. Unge minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. E habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Boa noite, querida igreja, graça e paz da parte de nosso Senhor Jesus Cristo, o bom pastor que tem cuidado de nós. Na companhia dele, passaremos os próximos minutos, edificados em sua palavra, motivados pelo canto, inspirados na reflexão e fortalecidos em sua bênção. Sintam-se acolhidos, meus irmãos e irmãs. Salmo 23. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz descansar em pastos verdes e me leva a águas tranquilas. O Senhor renova as minhas forças e me guia por caminhos certos, como Ele mesmo prometeu. Ainda que eu ande por um vale escuro como a morte, não terei medo de nada, pois Tu, ó Senhor Deus, estás comigo. Tu me proteges e me diriges. Preparas um banquete para mim, onde os meus inimigos me podem ver. Tu me recebes como convidado de honra e enches o meu copo até derramar. Certamente a Tua bondade e o Teu amor ficarão comigo enquanto eu viver. E na Tua casa, ó Senhor, morarei todos os dias da minha vida. Trouxemos como inspiração para as nossas orações nesta noite um salmo bastante conhecido. Muitos o sabem na íntegra de cor. Entretanto, o versículo 1, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará, é a parte mais comumente memorizada. A autoria deste salmo é atribuída a Davi, que também era um pastor de ovelhas. Fica fácil perceber que ele transferiu, de forma poética, toda a sua experiência como pastor para a sua relação com Deus, assumindo o lugar das ovelhas. O salmo inicia com a afirmativa:
O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. O que podemos pensar a partir dela? O salmista dizer, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará, seria afirmar que tudo o que ele quisesse lhe seria concedido? Nada lhe faltaria, porque a todo instante os seus desejos seriam de pronto atendidos pelo pastor? Apesar de haver muitos que pensam assim, parece não ser essa a compreensão do salmista. Considero essa afirmação do salmista uma profissão de fé. Ela expressa um profundo reconhecimento da provisão divina que o faz confiar plenamente nos cuidados de Deus para com ele em todas as circunstâncias da vida, pastos verdejantes, águas tranquilas, mas também vales escuros. Esse cuidado amoroso de Deus, por querer pura e simplesmente o bem dos seus filhos e filhas, sem nada pedir, é o que chamamos de graça. O salmo todo nos fala da graça, mas como geralmente as reflexões sobre o salmo costumam ressaltar os 4 primeiros versículos, onde a relação ovelha-pastor aparece de forma mais destacada, vou dar ênfase aos 2 últimos versículos. Preparas um banquete para mim, onde os meus inimigos me podem ver. Tu me recebes como convidado de honra e enches o meu copo até derramar. Certamente, a tua bondade e o teu amor ficarão comigo enquanto eu viver. E na tua casa, ó Senhor, morarei todos os dias da minha vida. São então os 2 últimos versículos. Para melhor entender a imagem retratada nesses versículos, é necessário nos transportarmos do ambiente pastoril que os primeiros 4 versículos nos conduzem para nos fixarmos num outro ambiente agora, que é o deserto da Judéia. Devemos imaginar uma pessoa fugindo dos inimigos através do deserto. Os opressores estão para alcançá-la quando, de repente, ela se encontra diante da tenda de um chefe dos habitantes do deserto. Essa pessoa é então acolhida com alegria e festa, tornando-se hóspede desse chefe. A hospitalidade é coisa sagrada para o povo bíblico. Quem se refugia na casa ou na tenda de outra pessoa está protegido dos perigos. A cena retratada no versículo 5 nos aponta que quando os opressores chegam à entrada da tenda, veem a mesa preparada, o hóspede já tomou banho de óleo perfumado e percebem que o chefe e seu hóspede estão erguendo brindes a uma velha amizade de quem foi recebido como convidado de honra. Aos inimigos, então, nada podendo fazer, só resta ir embora. Também o hóspede, uma hora, terá de seguir caminho, continuar viagem. Como parte da tradição daquela época, o chefe da tenda oferece ao hóspede 2 guardas-costas para acompanhá-lo no trajeto de volta. No relato do salmista, estes guarda-costas são simbolicamente representados pela bondade e amor do Deus eterno que o acompanharão por todos os dias de sua vida. Qual a correlação desse homem perseguido, acolhido como hóspede, com as ovelhas cuidadas pelo pastor? É no enfrentamento da situação de perseguição, fuga e iminente risco de perder a vida que o salmista sente-se protegido por Deus como a ovelha que à noite caminha sob a proteção da vara e do cajado do pastor.
Dessa confiança no cuidado e proteção permanente do pastor, brota a firme certeza do salmista: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. O Salmo 23 retrata, assim, uma das imagens mais bonitas de Deus no Antigo Testamento, que nos recorda imediatamente o Êxodo, pois, de fato, a grande ação de Deus pastor foi ter tirado o seu rebanho, o povo hebreu, do Egito e tê-lo conduzido pelo deserto, introduzindo-o na terra prometida onde corre leite e mel. O pastor é também, assim, o libertador. Mais tarde, é Jesus que irá se apresentar como o bom pastor, aquele que assume as características do Deus pastor, protetor e libertador. Jesus, na prova incondicional de seu amor, conduz as ovelhas para fora dos currais que impedem ao povo o acesso à vida, arriscando a sua própria vida. Com sua morte e ressurreição, Jesus, pastor, abriu o caminho e atravessou o portal de volta ao Pai. Louvado seja Deus pela riqueza e beleza poética com as quais o salmista nos presenteia com o Salmo 23, razão pela qual talvez seja um dos salmos mais conhecidos. Podemos nós também, queridos irmãos e irmãs, simbólica e poeticamente nesta noite de oração, assumir esse tempo de pandemia como uma fuga no deserto, onde a dor se manifesta como o grande inimigo a nos perseguir. Dor que pode ser gerada a partir de tantas faltas. Dor pela falta das pessoas queridas levadas pela morte. Dor pela falta de vagas nos hospitais para absorver os doentes. Dor pela falta de uma política pública de respeito ao cidadão. Dor pela falta de confiança nos dirigentes de nosso país. Dor pela falta de comida na mesa de tantos irmãos e irmãs. Dor pela falta de alegria nos corações deprimidos. Dor pela falta de ternura nas relações que geram o feminicídio. Dor pela falta de um timbre de voz suave nas conversas que expressam pensamentos diferentes. Dor pela falta de distribuição justa dos recursos econômicos. Dor pela falta de uma maneira solidária de acolher os menos favorecidos. A dor é tanta, nos falta muito. O deserto parece ampliar e o fôlego diminuir. Aí então, ainda no deserto, é lá que avistamos uma tenda. Nela está o grande anfitrião, o Pai amoroso, a nos preparar uma mesa farta para restaurar as forças, a nos oferecer o perfume da sua misericórdia que exala graça. É esta graça a garantia de nos sentirmos sob a proteção, sob sua bondade e o seu amor, onde quer que andemos, enquanto vivermos e para toda a eternidade. Essa graça não há de nos faltar. Ela é tudo para nós e em nós. Alcançados por essa graça, querida Igreja, vamos elevar ao Pai as nossas orações. Continuemos a orar pelas tantas famílias enlutadas, para que o consolo venha do bondoso Deus,
e alcance os corações de cada familiar. Em especial, oramos nesta noite pela família do senhor Orlando Milan, que ontem faleceu. Que o bondoso Deus acolha esta família enlutada. Oremos, queridos, pelos enfermos, os que estão hospitalizados e os que recebem os cuidados em suas casas. Deus possa orientar os médicos e prover as condições para que seja garantida a assistência aos que estão com a sua saúde fragilizada. Que haja responsabilidade no repasse dos recursos para fazer chegar os medicamentos a quem precisa. Lembremos sempre, queridos, de trazer à presença de Deus nossos estimados irmãos e irmãs, a Dona Penha, a Dona Odete, o Rui, a Reverenda Isaura Márcia, a Zuleike, o Heleno e a Dilma com seus filhos Gustavo, Felipe, Eduardo e Heleno, a Dona Dilva, a Quirênia, a Dona Albalília, o Nilson, o Carlos, a Nair, a Rita Negre, a Evangelina, que todos possam se sentir amparados na graça do bondoso Deus. Vamos orar, queridos, pelas famílias enlutadas, pela dor que arde no peito, pela saudade dos que partiram. Em especial, oremos pela família da Mariana Zucarello, do Davi Bruschi, da Isabel e Cristina Carone, do Otto Scopel e do Orlando Milan. Pessoas que deixam o seu testemunho de vida e que os familiares sentem a perda e choram a perda. Que o consolo venha do Senhor para todos eles. Essa semana temos 2 aniversariantes, vidas pelas quais intercedemos com carinho. Ontem, dia 27, foi aniversário do nosso irmão Valtinho. Hoje, dia 28, quem aniversaria é o nosso irmão Carlos, o esposo da Nair. E sábado, dia 1º de maio, será o Arthur Malini, que fará aniversário. Recebam esses queridos irmãos o nosso abraço fraterno de feliz aniversário. Agradeço a Deus e aos irmãos pelas orações em favor de minha irmã Marli, que vai se recuperando bem após pequenas complicações decorrentes da Covid. Uma outra irmã minha, a Genoveva, está num processo de recuperação também por uma intervenção cirúrgica. Que Deus possa estar abençoando todo esse momento onde ela se encontra sob os cuidados médicos. No próximo sábado será 1º de maio. É o dia dedicado aos trabalhadores e trabalhadoras, dia de reflexão e luta pela garantia de trabalho para todos. Lembremos de orar pelos trabalhadores e trabalhadoras que perderam os seus postos de trabalho na pandemia, engrossando a já triste realidade dos milhares de desempregados do nosso país. Oremos, queridos, pela Igreja, pela nossa liderança, os nossos pastores, o nosso presbitério. Lembremos do nosso querido reverendo Manuel Miranda, que está à frente do Conselho Coordenador do Presbitério, que possa ser amparado e fortalecido pelo nosso Deus. Oremos por todo o povo de Deus, espalhado pela face da terra, para que sejam sal e luz a irradiar a justiça e a paz. Fiquem, queridos, com a bênção inspirada no Salmo 23, de autoria de Jorge Zylstra, pastor da Igreja Presbiteriana dos Estados Unidos, a PCUSA.
uma bênção inspirada no Salmo 23. E agora vamos adiante, guiados pelo pastor amado que nos unge com sua própria mão e nos convida a andar por caminhos de justiça. Que sua presença, provisões e cuidados nos deem alimento e nos façam viver confiantes. Que recaiam na sua vida suas misericórdias e bondade, para que possamos elevar nossos corações e mãos como copo elevado em gratidão na festa de sua presença. Que sua voz nos inspire e mobilize a mostrar ao mundo inteiro que seguimos unicamente nosso bom pastor. Amém.